Apocalipse, uma forma pretérita, futurista, idealista. E a gente precisa fazer a junção de todas as interpretações possíveis, mas cuidadosamente compreender qual é o período histórico de coisas que talvez já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Apocalipse 1, versículo 1, vamos ler o texto das Sagradas Escrituras. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos, chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e as chaves da morte e do inferno eu tenho. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vou dar uma pausa, daqui a pouco a gente vai para o 2. Vamos explicar isso aqui primeiro. Irmãos, que visão gloriosa e maravilhosa é essa? Vamos entender e compreender o primeiro século da igreja. Estamos falando aqui de 90 a 95 depois de Cristo. O último dos apóstolos vivos, e que foi
exilado, mandado embora de Roma, numa ilha secreta de Patmos, isolada, para viver lá um isolamento mesmo, para que a palavra de João não causasse o que já vinha sido causado por outros apóstolos que passaram e foram martirizados. Que causa é essa? Bom, onde tinha cristão, tinha tumulto. Em que sentido? Que eles não aceitavam o culto aos Césares. Aquele culto ao imperador, que já era uma coisa que Domiciano já estava praticamente recebendo na figura de um semideus. E mesmo antes disso, quando lá com Nero, toda aquela perseguição muito forte, a igreja sendo queimada ou jogada pelos leões, as casas eram destroçadas e destruídas, eles são espalhados, o evangelho é espalhado, mas a igreja é perseguida. Nós estamos falando aqui de um momento onde a igreja está sendo ainda perseguida. Então o último sobrevivente, que era um homem já idoso, ainda continuava tendo a porta do céu aberta com grandes revelações, e Deus continuava usando esse homem para falar coisas extraordinárias. E a estratégia é sempre a mesma: vamos tentar calar. Só que você não consegue calar alguém que está com o espírito livre. Você pode isolá-lo, pode mandar longe. E olha que ele não tinha nem internet. Fico pensando se João tivesse um WhatsApp, né? O que seria, o que ele poderia fazer se ele tivesse um Instagram, né? Quais seriam as fotos e as selfies de... Agora parece-me... virou um meme aí, né? Um meme, não, como chama isso? Uma trend. Virou uma trend, né? Aí tem Noé, tem Daniel, Jonas. Muito legal, a ideia é muito interessante. Qual seria a selfie de João na ilha de Patmos, né? E ele, de repente, mostrando um pouquinho das revelações do Apocalipse ao vivo e a cores, numa live. Bom, não foi possível. Mas aqui está a live que nós precisamos. Nós podemos olhar isso aqui e entender qual é essa mensagem. Qual era a última mensagem vista até então? A última mensagem vista, e alguns talvez poderiam pensar, poxa, aquela última imagem que tivemos de Jesus era um homem sacrificado, um homem cujos olhos encheram de sangue, um homem cujo cabelo estava ensanguentado também. Você olhava sofrimento, ele padeceu, ele morreu asfixiado. Um homem que foi vituperado pelos homens, bateram neles, bofetearam, cuspiram. Ele foi realmente vituperado, então a imagem era essa, mas agora a imagem de João é outra. Ele está vendo um Jesus glorioso com os cabelos brancos como a neve. Ele está vendo um Jesus que aparece reluzente, o rosto dele brilha mais do que o sol. Você consegue entender? É uma outra glória, é um upgrade muito grande. Então, quer dizer, agora ele está vendo um Jesus que está dizendo: você acha mesmo que Roma domina? Eu continuo sendo o Senhor soberano de todas as coisas, eu continuo atuando, eu sou o Senhor dos senhores, eu tenho as 7 estrelas, eu tenho os 7 candeeiros, eu tenho. O número de 7 vai ser repetido por 7 vezes no Apocalipse. 7 coisas, 7 vezes. Não vamos entrar em detalhes, porque isso aí eu deixo para um outro dia, mas hoje você precisa entender qual era a mensagem. A mensagem é que nem tudo está perdido. A igreja pode sim estar sendo perseguida, vocês podem estar passando por coisas difíceis, o coração de vocês pode estar apertado, mas a tua conexão comigo, João, não terminou. Eu tenho uma relação de intimidade contigo. Escreve o que eu estou falando e leve isso para as igrejas, porque eles precisam saber que o Senhor da igreja continua vivo. Vivo. Você sabe que a gente não segue um Jesus que esteve vivo e morreu. Nós seguimos um Jesus que morreu, mas está vivo. É diferente. Porque, ai, puxa, o Senhor, mataram o Senhor. Irmão, não consegue matar quem não morre. Ele deu a sua vida espontaneamente. Ele se entregou, mas ele mesmo a recuperou. Ninguém pode matar o eterno. Então, eu estive morto, mas agora estou vivo. Jesus precisava dar mostras cabais para João de que ele continuava glorioso e poderoso. Você sabe que vocês servem um Jesus que não perdeu o controle de nada, né? Está tudo nas mãos de Jesus ainda. E ele continua vivo e poderoso e realizando coisas extraordinárias. Agora você entende que naquela região da Ásia Menor, Grécia, norte da África, quer dizer, Turquia hoje, né?
mas as igrejas que estavam sendo recebidas, essas cartas, quer dizer, as cartas foram comissionadas a estas igrejas ali. E se você pensar que Éfeso é uma igreja praticamente quartel-general de 50 anos antes do que Paulo definiu como igreja em Éfeso. E agora João também passou por lá e tem carinho por essa igreja. A primeira igreja para quem ele vai escrever é Éfeso. Essa noite, a primeira igreja do Apocalipse que nós vamos aprender é sobre Éfeso. E aí você pode perguntar, é uma palavra de dupla referência? Era para aquela igreja local daquele momento esta palavra e não serve mais? Se você compreender que essas 7 igrejas são 7 tipos de igrejas que ainda encontramos hoje. Essas igrejas, essas cartas, são palavras dirigidas para a igreja do agora também, que podem ser vistas, entendidas e compreendidas segundo a vontade do Espírito Santo. Quando a gente for ler agora o capítulo 2, você vai ver que esse poder maravilhoso de Jesus, falando aos anjos da igreja, obviamente aos líderes dessas igrejas, não há um anjo na posição angelical, mas aqui, anjo, no grego inclusive, falando sobre aquele que é o ângelos, que é aquele mensageiro, o mensageiro da igreja. Que mensagem esta igreja está pregando? Que mensagem essa igreja está ensinando? Que mensagem essa igreja está discipulando? Era uma preocupação já agora. Jesus está dizendo, as minhas igrejas estão lá, mas o que eles estão fazendo? O que eles estão vivendo? O que eles estão praticando? As mensagens das igrejas, a Apocalipse, essas 7 igrejas, era a preocupação do Senhor em saber que tipo de mensagem essa igreja recebeu e que tipo de mensagem essa igreja está compartilhando. Aí você pensa, poxa, primeiro século, 90 anos depois, será que já havia algum tipo de desvio? Será que essas igrejas vão ser reprovadas em alguma coisa? Será que são só elogios? Quem já leu as cartas sabe. Nós sabemos o que vai acontecer aqui. Nós temos, dessas 7 igrejas, apenas uma não teve nada de negativo e ainda assim também foi ministrada. Então você pensa, são 7, quer dizer, 6 delas tinham alguma coisa, mas todas elas também tinham alguma coisa maravilhosa. Tem algo de Deus para nós hoje aqui. Que você compreenda tudo que o Espírito Santo quer falar com você e você saia daqui forjado, consolado, exortado, edificado. Amém? Dito isto, vamos agora então à carta à igreja em Éfeso, que é o que nos interessa. Então não podemos nos enganar, Jesus está no controle de todas as coisas, Ele conhece essas 7 igrejas. Olha como começa lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus não só está, Jesus anda no meio da igreja. Nós não podemos esquecer isso. Esse ajuntamento não faria o menor sentido se Jesus não estivesse aqui. Seria só um ajuntamento, sei lá, de um clube, condomínio, mais uma reunião de amigos. Jesus está aqui. Os mais antigos sabem que era típico de pastor pentecostal. E quando eles falavam isso, acho que eu não tinha tanto entendimento, ou às vezes até fantasiava. Jesus está passeando no meio da igreja. Eu sempre fiquei procurando. Porque a gente queria realmente sentir ou tocar. Mas eles não estão errados, eles estão certos. Porque Jesus se manifesta através do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui hoje. Na tua igreja, você é igreja, eu sou igreja, somos corpo, Cristo é a cabeça. Então o Espírito de Deus, então Jesus está andando aqui. Você consegue entender isso ou não? Que você quando se ajunta com pessoas que você veio adorar a Deus, louvar, cantar, orar, você veio se prostrar, se render, levantar sua mão, ouvir uma palavra, o que você veio fazer? Você veio permitir que Jesus ande no teu meio, esteja aqui. Eu conheço as 7 estrelas, eu sei quem são os mensageiros, e eu conheço as 7 igrejas, eu ando no meio delas, eu estou vendo o que elas estão fazendo. Ele diz isso, primeira coisa que já se destaca. Depois, conheço as tuas obras. Irmãos, conheço as tuas obras, tanto o teu labor,
como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Vocês entenderam ou não? Essa igreja é séria. É uma igreja que tinha perseverança. É uma igreja que... Aí se você fala assim, poxa, então o Senhor Jesus sabe tudo o que eu estou fazendo? Sabe. Jesus sabe tudo o que você está fazendo. Jesus sabe, e não duvide disso, meu irmão, se você está realmente realizando a vontade dEle ou não, se você está obedecendo ou não, se você está lutando ou não está lutando, ou está fugindo, se você está suportando ou não suportando, se você está apegado à palavra ou rejeitando a palavra. Jesus sabe de tudo. Eu conheço as tuas obras, eu estou passeando no meio de vocês. E eu vi que vocês estão lutando, que vocês estão perseverando, que vocês não suportam estes tais falsos apóstolos. Vocês foram lá, provaram, eles se mostraram mentirosos. Acontece isso hoje ou não? Que dias estamos vivendo, amados? Que dias estamos vivendo? Dias de falsos mestres ou não? E que algumas igrejas sérias estão olhando para isso de uma forma muito contundente e falou, peraí, não. Quem disse que fulano é apóstolo? É apóstolo em que conceito? Baseado em quê? Quais são as características do apostolado de tal pessoa? Igreja já naquela época, porque se você pensar, algumas pessoas mais próximos, Clemente, por exemplo, de Pedro, Irineu, de João, os pais da igreja que vieram depois da sucessão apostólica, são pessoas que estão absorvendo dos apóstolos um evangelho que tinha que ser o mesmo que receberam de Jesus. Não poderia haver aquela brincadeira de telefone sem fio, não. Você receber aqui, passa por aqui, quando chega ali já não é a mesma coisa. Que o Senhor nos livre dessa maldição e que o evangelho seja vivo até hoje. Um evangelho cristológico real. Agora, quando você tem uma falsa maestria ou um falso pastorado, uma falsa profecia e um falso apostolado, a igreja está indo por um buraco, porque pessoas que se auto-insuflaram os seus próprios egos e agora se acham no direito de estar sobre alguém e não se aperceberam de que o Senhor está passeando no meio da igreja e Ele é o Senhor do mensageiro da igreja. O mensageiro nunca será maior do que o dono da mensagem. Amém? Isso é muito importante. Então esta igreja percebeu, há uma falsa ação apostólica por aqui. Então essa igreja, nesse momento, tem isso de positivo. Eles não aceitavam. Segunda coisa que aparece nessa igreja de Éfeso, o Senhor Jesus conhece o nível da resistência dessa igreja. Veja o versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Aleluia. Quem está passando pela prova, dando glória a Deus aí? Essa é antiga, né? Essa é do irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Ah, os irmãos chorando. Quem já passou por provas assim? E você está fazendo o que aqui? Você não esmoreceu, você continuou. Você pode levantar sua mão e falar assim comigo? Eu sou alguém que persevera assim. Eu não falei, não esmoreci. Você não está aqui? Essa igreja também passou por provas. Dias difíceis, a gente vai passar, irmão. Nós vamos passar por dias difíceis. Jesus nunca enganou, não. Tem dia de aflição, tem dia... Só que você sente o baque, esmurece e desmaia, desanima, ou você pega da dificuldade, enfrenta e transforma isso em resistência. Aprenda isso, transforme a sua deficiência em resistência. Entendeu isso? Tem alguma coisa que foi deficitário, foi difícil, foi complicado? Resista mais um pouco. Essa igreja aqui, olha o que Jesus está falando, Jesus viu. E Jesus podia falar, poxa, eu podia ter aliviado, mas não, eu vi. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nós suportamos porque amamos ao Senhor Jesus.
Nós suportamos porque sabemos que Ele é maravilhoso, Ele vai nos conduzir em vitória. Algum dia, em algum momento, em alguma hora, o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer por mim. Aquilo que você não pode comprar, a quem você não pode recorrer, pessoas que não podem te ajudar. Eu vou permanecer perseverando o Senhor, eu não vou esmorecer. Eu já falei essa passagem para você muitas vezes. Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Certa vez eu estava num escritório, bastante triste assim, abatido mesmo. Algumas coisas estavam acontecendo na minha vida. Aí eu lembro assim, detalhes dessa visita. Eu não consigo lembrar o nome dele até hoje. Às vezes eu falo, você lembra, amor? Ele tinha uma perua, ele era pastor de Haroldo Veloso. Haroldo Veloso, conhece lá, Paulinho? Haroldo Veloso? Então, ele tinha uma Kombi, era um pastor que se esforçava muito. E ele fazia de coração, eu via tanta disponibilidade nele, sinceridade. E ele me viu assim, eu estava ali, né, trabalhando no centro administrativo. Ele percebeu que eu estava um pouco, falou, olha, Denis, eu olhei para você, cara. A hora que eu entrei na porta, o Senhor me deu uma palavra. Queria que você pensasse nisso. Eu falei, qual que é? Lucas 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aquilo entrou em mim como uma flecha ardente do Espírito. E é sobre uma mulher, uma viúva, que clama a um juiz iníquo. E Jesus tem um ensinamento profundo ali sobre não esmorecer. Em nome de Jesus eu declaro agora sobre a tua vida e a tua casa. Você não vai esmorecer. Você vai continuar perseverando até ver cumprido tudo aquilo que Deus disse que vai fazer. Porque Deus é bom. Eu preferi receber essa palavra e resistir. Temos resistido ou temos esmorecido? Você tem que responder isso para você mesmo. Não esmoreça, resista. Terceira coisa que acontece no texto da igreja de Éfeso. O Senhor Jesus sente o quanto nós o amamos. Veja o versículo 4 e 5. Jesus sabe, Ele sente. Jesus tem sentimentos ou não? Está escrito aqui, olha, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Espera um pouquinho, parece que a gente entrou numa contradição tão grande. Não vimos falando de uma igreja resistente? A gente não vem falando de uma igreja que está perseverando? Não estamos falando de uma igreja apologética que não permitia o falso apostolado? Olha a potência dessa igreja. Olha a grandiosidade dessa igreja. Essa é uma igreja teologicamente perfeita. Ela está resistindo ao apostolado falso. Ela não está esmorecendo. Ela está firme em seus propósitos. Mas olha só que loucura. Mesmo fazendo o correto, mesmo praticando uma boa obra, o amor estava desaparecendo. Isso pode acontecer. Fazemos o correto, talvez por mandamento obrigatório. Fazemos o correto porque somos crentes e temos que fazer. Fazemos o correto porque alguém mandou fazer. Aprendemos o nosso pai, o pastor disse que para fazer, a gente faz, mas não tem conexão com o que está sendo feito. É como fazer uma coisa boa sem amar o que está fazendo. Já aconteceu com você ou não? Já trabalhou em projetos dos quais você trabalhou, fez bem, mas você não gostou? Jesus está dizendo, espera um pouco, eu tenho contra vocês estão abandonando o primeiro amor. Olha o que ele está dizendo. Está havendo uma desconexão. Jesus não falou, vocês perderam completamente, vocês estão abandonando, está esfriando, vocês estão deixando o primeiro amor. Volta, arrependa-te. Ainda dá tempo de você pensar, por que você deixou? Por que você não amou mais? Por que você não vibra mais? O que foi que aconteceu? Aonde foi que te feriram? Aonde foi que você achou que as pessoas podiam ser maiores do que aquilo que Deus te disse? Esta é a mensagem aqui. Como é que uma igreja que aparentemente estava firme na luta, poderia agora ser exortada sobre um abandono do primeiro amor? Eu sei, parece um contrassenso, mas aí que está, meu irmão. A gente precisa perceber. Será que eu estou realizando coisas sem amor? Sem vontade real? Estou realizando por realizar? Será que de alguma maneira esse amor original, aquele primeiro amor,
Porque é possível sim pregar e cantar, dançar e orar, evangelizar, conquistar proeminência e ainda assim ter abandonado o primeiro amor. É muito louco, irmãos, é sério. Mas eu vejo lá, o pessoal faz lá. Nossa, olha, lá é assim, lá é assado. E daí? Não é só sobre resultados, evangelho não é só sobre resultado. Evangelho é sobre chama, chama do Espírito, do ardor do céu na tua vida. De você fazer as coisas por amor de verdade. Eu faço porque amo o Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Te amo, Deus. Eu te amo. O Senhor é bom em todo o tempo. O amor nos move. O amor deveria mover essa igreja. Mas, infelizmente, algumas pessoas naquela igreja estavam fazendo tudo só por causa de uma consciência cristã obrigatória. O amor real é um amor que me faz pensar onde eu caí. O amor de verdade vai lá dentro. E você sabe quando você está realmente pulsando de amor. Quando aquilo que você está fazendo está cheio de paixão. Quando você se move por uma coisa que você não consegue nem explicar para as pessoas. Mas por que você faz isso? Você recebe alguma coisa lá? Como é que você vai lá, mas você se doa, você está lá sempre. Meu Deus, parte das suas coisas você entrega. Você visita a gente no hospital, você vai em presídio. Como é que funciona? Eu falei, porque eu amo. Eu amo fazer isso. Eu faço por amor. Existem igrejas históricas nesta região. Sabe qual é a porcentagem de crentes lá? 2%. Esta igreja, porque diz o Espírito, aquele que tem ouvido, ouça o que eles não ouviram. Então, se tivessem voltado ao primeiro amor, talvez lá seria o berço do Evangelho. Igrejas históricas sendo arrendadas para virar pubs. Igrejas históricas que agora são faculdade. Igrejas históricas que fizeram um grande movimento avivalista no país, no Brasil, no mundo. Hoje você vai lá onde está, tiveram que desfazer o prédio, porque não tem mais gente. Bastam 3 gerações que não vivam o pulso do amor para que o Evangelho se apague. Mas nós estávamos lá, estava tudo na estrutura, tinha aula escola dominical, tinha curso para crianças, curso para mulheres, curso para homens, curso para casais, curso para idosos, curso para anjos, para todo mundo. Mas era tudo uma coisa pragmática, até ortodoxa, bonito, legal, bacana. Ortodoxia sem chama do fogo do Evangelho vira religiosidade. Eu oro e eu clamo para que o Senhor nos faça uma igreja cheia do Espírito, do fogo, do temor e do ardor, e que a palavra nos faça amar de verdade. Amar pessoas, amar almas perdidas, amar as famílias, amar as crianças, amar os casais da igreja, fazer por amor, receber por amor, enviar por amor, discipular por amor, adorar por amor, pregar porque ama ao Senhor de verdade. Que seja assim, que seja assim. E tem uma sentença: se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candeeiro de vocês. É um alerta grande. A partir de quando vocês vão voltar a se amar? A partir de quando vocês vão voltar ao primeiro amor de tudo? Aquela chama que ardia. Eu quero voltar todos os dias. Certa vez um líder disse, de forma tão triste, que liberdade que tinha. Falava para mais de 5.000 pessoas. E desdenhou de um versículo desse, usando uma exegese, uma hermenêutica pífia. Eu estava lá, eu ouvi, não foi alguém que me disse. E ele disse, esse negócio de ficar voltando ao primeiro amor, senão que perdeu, como é que pode? Pastor, desce daí. Todo crente pode passar por isso. E pelo que eu entendi, ele mesmo já tinha passado há muito tempo e não tinha nem percebido. Temos que voltar ao primeiro amor todo dia. Todo dia. Hoje é um dia de você se curvar, pedir perdão e dizer, Senhor,
Me encha do amor, aquele primeiro amor da paixão, do ardor, quando o Senhor me encontrou lá. Quando na primeira vez que chorei na tua presença, quando na primeira vez entendi que tu eras Salvador, que tu eras o Rei da Glória. No dia que você desceu as águas do batismo. No primeiro dia em que você teve uma experiência sobrenatural, numa madrugada com Jesus. Essas coisas passaram? Falei, vai passando os anos, não sei, parece ficando meio estranho. Eu vou na igreja, eu até gosto, eu gosto de culto. Eu gosto de culto. Gosto de louvor, gosto muito de louvor. Acho igreja, acho legal. De vez em quando não posso ir, assisto online, né, comendo pipoca, bênção. Talvez a desconexão é a gente mesmo que vai fazendo aos poucos. A gente vai se afastando. Antes cantava com mais vontade, hoje canta menos. Antes orava com mais fervor. Hoje é uma oração. Eu falei, tem umas orações que você pega carona, né? Eu falei, sim, Senhor. Isso, Pai. Isso aí, ó. Isso aí que está falando aí. Isso. A gente vai ficando... um analfabetismo funcional gospel. Delegamos a nossa vida espiritual a um devocional de alguém. E já não amamos mais. Quarta coisa que se vê no texto. O Senhor Jesus prestigia a nossa consagração. Veja o versículo 6 de Apocalipse 2. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A posição radical, né, de não aceitar o domínio carnal de homens aproveitadores. Nicolaítas é muito difícil, você encontra pouca informação sobre essa categoria de heresias. Aí tem várias explicações teológicas de alguns pais da igreja, dizendo que talvez poderia até ser, eu não acredito que seja, mas lá em Atos 6, quando os diáconos foram levantados, aquele número, né, junto com eles Estevão, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, tal, e o Nicolau era um deles. E então alguns dizem que esse homem pode ter se desviado em algum momento e caído nos ensinos de Balaão, com Balaque. Não sei se você se lembra, que o que fez Balaão naquela ocasião? Mas é bem provável que alguém com o mesmo nome, muito mais depois, né, 200 anos depois, que tenha ensinado, 70 anos depois, tenha ensinado isso. Que era mais ou menos assim, Balaão, lembra que ele não pôde amaldiçoar o povo, lembra? Porque ele não teve, e aliás, ele quis fazer, chegar lá, Deus mandou ele não ir, aí ele foi, quando chegou lá não conseguia, como é que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Lembra disso? Aí quando ele volta, olha, esse cara realmente era um profeta de Araque, né? Ele fala, não, faz o seguinte, então, como eu não posso profetizar, mas eu tenho dicas. Corrompe o povo, faça com que eles adorem outros deuses, e vamos ver se a gente consegue contaminar com que eles façam casamentos mistos. Esse foi o conselho de Balaão. O que quer dizer que nicolaítas são pessoas que estão dentro da igreja introduzindo ensinos estranhos, principalmente ensinos de contaminação, de contágio, aonde não tem problema algum. A gente é crente. Agora eu vi agora recentemente, não sei se vocês viram isso, que tem um negócio muito interessante agora. É um grupo de discipulado de homens, onde você vai no boteco lá, e aí é marcado lá para todo mundo, leva o seu charuto, e cada um leva o seu charuto, o seu cachimbo, e as bebidas lá. E aí fica todo mundo entre um salmo e outro. Falei, e aí, o que Deus falou contigo? Eu já nem sei. Estou vendo um gnomo aqui. Você imagina, irmão, a loucura. E tem um pessoal que acha muito legal. Irmão, nós temos liberdade para todas as coisas. Mas se você estiver debaixo de embriaguez e achar que isso é legal, eu embriaguei uma vez, dei um soco na minha esposa, mas ela entendeu. Ela entendeu que, na verdade, não foi eu, foi o demônio, né, que estava na minha vida. Você acha isso normal? Você acha normal? Você acha normal uma pessoa que está à frente da igreja e ministrando, e falando, e pregando, e tudo, e tal, e discipula, e tal, não sei o que, de repente, alguém fala, não, mas é o filho da fulana, é do pastor. Não é, claro que não, imagina, você não pode, imagina, como o pastor faz filho em outra pessoa dentro da igreja? Isso não existe, gente, isso é uma loucura. E o fulano falou, claro que não é meu. Ele imagina, isso é um absurdo, não sei o que, lá nasceu a criança, a cara do pastor.
Aí ficou aquela coisa, o marido já violento, quase que pega o pastor, por causa da crime. Vamos, o que vai acontecer? Fez o teste de DNA, era do pastor. O pastor teve que vir a público e falou, gente, o que aconteceu, né? Quando eu fui ver, de repente, estava em casa, em oração, santificado, ela veio, caiu em cima de mim, aí engravidou. Aí... Nicolaitas. Por isso que de vez em quando fica difícil você até acreditar, será que eu estou numa igreja onde as coisas são sérias? Será que as pessoas pregam e vivem o que pregam mesmo? E quem garante que se dê nisso aí? Porque hoje em dia é complicado. Só andando comigo. Você conhece aquele louvor? Vem, vem meu amor, as flores estão no caminho. Vem meu amor, vem andar comigo. Conhece não? Como não, irmãos? Do grupo de louvor Jota Quest? Você só conhece alguém andando junto. Jesus chegou para os caras e andou junto com eles. E aí você sabe que... Como é que você consegue colocar para fora da sua casa, da sua vida, do seu casamento, péssimas doutrinas? Andando com gente que tem ética, moral e princípio bíblico. Se você se junta com um monte de outras pessoas que estão falando um monte de asneira, você vai virar um outro asnento. Não tem jeito. Essa igreja não tolerou. Olha o que diz aqui. Vocês odeiam os nicolaítas. Você tem que odiar o que Deus odeia. Deus não odeia pessoas, hein? Fique bem claro. Né? Olha, boa palavra, eu odeio meu chefe. Eu tenho certeza que Deus também odeia, então eu já estou pedindo para Deus matar. Deus não odeia pessoas. Deus odeia o que destrói pessoas. Certo? Muitas coisas Deus abomina, uma Ele detesta. Qual é? Contenda entre irmãos. Isso Deus detesta. E de vez em quando tem uns irmãos que gostam. Fala, ficou sabendo? Está sabendo ou não? O que foi? Mas é só para oração, hein? Estou te contando para oração. Já pulverizou um veneno no meio da igreja, falando mal do irmão. Deus te odeia por isso. Deus detesta esse teu comportamento aí. Isso é coisa de nicolaíta. Você não é um nicolaíta, você é um servo de Deus do Altíssimo. Então, nicolaíta, essa coisa de... Tem hora que se você não perseverar, um caso contado de que no apartheid, na África, um pastor, um membro de uma igreja, passou na frente de uma igreja, ele estava passando assim com aquelas capotas de caminhão abertas, ele passou e viu uma igreja muito avivada, e a igreja que ele era uma igreja mais morta, assim, então ele falou, eu quero ir nessa igreja. Quando ele chegou lá, era uma igreja só de brancos, e ele era negro. Aí ele falou, mas a gente é cristão. Então, ele entrou e falou, pastor, eu quero muito participar dessa igreja. Bateu na porta mesmo, no final do culto, conversando com o pastor. Aí o pastor falou, olha, vamos fazer o seguinte, volta para a tua casa, ora, e veja se é isso mesmo que Deus quer que você faça, de participar aqui da igreja. Ele ficou em silêncio e voltou. Nunca mais viu aquele pastor. Um belo dia, uns meses depois, encontrou o pastor numa feira lá, comum. E o pastor, amado irmão, o que aconteceu? Você orou a respeito da igreja, você não voltou mais? Eu falei, não, eu orei. E o que Jesus falou? Eu falei, não, Jesus falou para mim, falou, eu estou tentando entrar nessa igreja há 100 anos, você acha que você vai entrar agora? Pode ter estrutura, irmãos. Podemos achar maravilhoso. Somos a igreja que não tolera apóstolos falsos. Somos a igreja que persevera. Somos a igreja que não esmurece. Oh, glória, aleluia. Mas estamos perdendo o amor. Eles detestavam nicolaítas. É impressionante uma igreja que consegue detestar, mas não ama Jesus. Será que pode ser que esteja acontecendo isso com a gente ou não?
Os nicolaítas eram pessoas dominadoras de pessoas, líderes sem escrúpulos, incentivadores carnais, manipuladores de ovelhas, inventores de modismos evangélicos. Já tinha naquele tempo. Está cheio hoje. Cada hora aparece um negócio novo. Você sabe que você precisa trocar o teu anjo. Faz tempo que não se fala mais nisso aí. Já viu isso daí, não? Culto para troca de anjo. O seu anjo está muito fraco. Eu não sabia nem que eu tinha anjo. Fiquei sabendo ali, né, cara? Eu sei que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Isso eu sei. Mas que eu tenho um anjo particular, nunca sou. Falei, o seu anjo, deixa eu ver aqui, Creomildo. Os negócios muito loucos, não sei de quem inventa. Não. Eu sei que tem alguns que tiveram nome, acho que pelo menos um deles a gente vê lá, né, o tal arcanjo Gabriel, mas fora isso, o pessoal já inventou, aí já tem Rafael, Michelangelo. Para mim isso daí é tartaruga ninja, né? Último lugar para encerrarmos a mensagem dessa noite. Você está entendendo a mensagem de hoje ou não? Amém. Sim? Sim. O Senhor Jesus promete recompensa ao vencedor. Oh, aleluia. Olha lá, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Eu não quero me alimentar de fofoca alguma, eu não quero me alimentar de ensino nicolaíta, nem de falso apostolado, eu quero me alimentar da árvore da vida que está no meio do jardim. Então, esse mundo tão acostumado, né, a trabalhar, se esforçar, fazer de tudo para melhorar de vida, beleza, não tem nenhum problema, né? Mas parece que tudo gira em torno disso, lucros e dividendos e padrão de vida e tal. Só que você pode fazer tudo isso sem a bênção de Deus, não vai adiantar nada. Porque a verdadeira esperança, você não vai pagar a árvore da vida, você não paga com cartão de crédito. Lá só o vencedor que poderá comer dessa árvore aí. Não é bom comer uma comida boa? Mas lá no céu o teu cartão não vai ser aceito. Não é coisa boa? Falei, Jesus, e aí? Apartai-vos de mim, nem te conheço. Porque teu amor esfriou. Mas eu não esmureci. Mas você não me amava. Mas eu resisti aos nicolaítas. Mas você não me amava. É isso que se trata, igreja viva. Igreja viva não é para cumprir a tabela do que nós demos para você como uma receita. Faça isso e terás o paraíso. Quem garante andarmos com o Senhor numa nova Jerusalém é você amá-lo até o fim da sua vida. Veja onde foi que você caiu e volte. Então, o nosso trabalho, nosso esforço, nosso desejo por uma vida espiritual nascida em Jesus tem que passar pela cruz, e da cruz para a cruz. Por quê? Se não for maior do que esta vida aqui, o nosso evangelho é morto. Eu quero comer da árvore da vida no paraíso de Deus e não ficar alucinado por alimentos terrenos. Eu quero comer da árvore da vida no paraíso de Deus e não ficar alucinado por alimentos terrenos. O que faz teu coração e a tua cabeça, espero que seja voltar ao primeiro amor. Fecha os teus olhos.